Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, vou tratar aqui com vocês de maneira rápida sobre os honorários periciais e de quem é a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito. O artigo 790-B da CLT, que sofreu modificação com a reforma trabalhista Lei 13.467, ele diz que quem vai pagar os honorários do perito é ali a parte sucumbente no objeto da perícia. E a grande novidade é que a parte sucumbente, ainda que seja beneficiária da justiça gratuita, ela vai ser responsável pelo pagamento dos honorários do perito. Mas só para nós identificarmos melhor quem é que é a parte sucumbente no objeto da perícia, vamos tomar dois exemplos. O primeiro exemplo, tenhamos uma reclamação trabalhista onde o empregado pede duas coisas: horas extras e adicional de periculosidade. Veja, para o adicional de periculosidade, há a necessidade de uma perícia, ou seja, um profissional habilitado que vai dizer se aquela atividade era ou não perigosa. Tudo bem, o perito vai lá e confirma que essa atividade era realmente perigosa. Então, o empregado ganha no objeto da perícia e a parte reclamada perde. Nesse caso, a parte reclamada vai pagar pelos honorários do perito, porque ela foi sucumbente no objeto da perícia. Aqui, no outro pedido que foi das horas extras, o empregado ganhou também, então ele ganhou nos dois. Honorários do perito, a parte sucumbente, que no nosso exemplo é a reclamada, ela arca com esses honorários do perito. Beleza? Tudo bem. Agora veja, não quer dizer que somente porque o perito, né, ele viu que a atividade era perigosa, né, e no laudo dele conferiu a periculosidade da atividade, lembre-se que o juiz ele não está adstrito ao laudo do perito. Ou seja, mesmo que o perito aqui no nosso exemplo, ele conclua que a atividade é perigosa, o juiz, através do princípio do livre convencimento motivado, ele pode julgar de maneira diversa e dizer, olha só, a atividade não é perigosa. E nesse caso, julgar contra o reclamante, dizendo que não há periculosidade naquela atividade. Nesse caso, quem é que ia ser sucumbente? Não ia ser a reclamada, e sim o reclamante empregado. Porque o juiz, apesar do laudo do perito ter dito que a atividade é perigosa, o juiz, motivadamente, princípio do livre convencimento motivado, decidiu que aquela atividade não é perigosa. Sendo assim, quem perde é o empregado e não a reclamada. Tudo bem? Agora veja, a grande questão que surge com a Lei 13.467 da reforma trabalhista é o que diz o parágrafo 4º, que diz o seguinte: só pegar aqui a redação. Somente nos casos em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo crédito capaz de suportar o referido no caput, que é a sucumbência no objeto da perícia, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Ou seja, a União só vai responder pelos honorários do perito, no caso do beneficiário da justiça gratuita, se ele não obtiver nenhum crédito capaz de suportar o pagamento desses honorários, nem nesse processo que foi julgado improcedente a perícia, onde ele foi sucumbente no objeto da perícia, mas também em outro processo. Se ele obtiver créditos em outro processo, esse crédito que ele obteve lá no outro processo vai ser usado aqui para pagar esses honorários do perito. Veja só o exemplo. Horas extras novamente e adicional de periculosidade. Nas horas extras, o empregado ganha R$ 9.000. E na perícia ele perde. Ele é parte sucumbente e foi lá, né, aqui para o perito, foi atribuído os honorários periciais de R$ 1.000. Veja, ele recebeu 9 e está devendo 1.000. Nesse processo aqui, ele tem um crédito de 9 e está devendo 1.000. Então, vai ser retirado os R$ 1.000 desse 9, ele vai ficar com 8, e os R$ 1.000 vão ser usados para pagar os honorários do perito. Se nesse caso ele houvesse perdido nos dois objetos, nas horas extras e no adicional de periculosidade, não tivesse ganhado nada,
tivesse ganhado zero, aí sim que a União iria pagar esses R$ 1.000 que foram, né, ali atribuídos como honorários do perito. Se ele tivesse obtido, né, em outro processo ali R$ 2.000, R$ 3.000, por exemplo, esse crédito iria ser usado aqui para pagar esses honorários do perito. Então, mesmo que o beneficiário da justiça gratuita ele perca no objeto da perícia, ele seja sucumbente, ele vai arcar com os honorários periciais, né? E a União só vai arcar ali se ele não obtiver nenhum crédito, não ganhar nada, nem no processo onde ele pediu o laudo pericial, como também não tem adquirido crédito suficiente em outro processo. Na descrição, pessoal, do nosso vídeo, eu vou deixar um pequeno resumo aí, né, falando sobre os honorários do perito, onde vocês vão ter esses artigos que eu citei, e também o parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 790-B. Eu espero que vocês deem uma lida, que tenham gostado aí do nosso bate-papo. Um abraço jurídico e até a próxima.